Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, caros estudantes. Eu sou o Furlan Dourado e vamos para mais uma aula de MIT App Inventor. Na aula de hoje, nós vamos ver o componente organização. Componente este que define como serão organizados os componentes no layout de seu aplicativo. Existem alguns layouts aqui pré-definidos. O organização horizontal, o Horizontal Scroll Arrangement, que é uma organização horizontal com rolagem, organização em tabela, organização vertical e o Vertical Scroll Arrangement, que é a organização vertical com tabela. Sobre a organização horizontal, use este componente de arranjo horizontal para organizar os componentes lado a lado dentro do nosso aplicativo. Aqui o Horizontal Scroll Arrangement organiza os componentes em um arranjo horizontal lado a lado, mas com a capacidade de rolagem. Organização em tabela. Use de um componente de arranjo em tabela para organizar os componentes em tabela. Numa organização em tabela, os componentes são dispostos numa malha de linhas e colunas, com não mais do que um componente visível em cada célula. Se vários componentes ocuparem a mesma célula, apenas o último será visível. Nesse componente a gente tem as propriedades linhas, que altera o número de linha da tabela, e a propriedade colunas, que altera o número de colunas da tabela. Temos aqui a organização vertical. Use o componente de arranjo vertical para organizar os componentes um abaixo do outro, dentro dessa organização. E o Vertical Scroll Arrangement organiza os componentes em um arranjo vertical, um abaixo do outro, mas com a capacidade de rolagem. Aí, para melhor explicar esse componente, eu vou criar alguns botões aqui. Vem interface de usuário, clico em um botão, arrasto aqui para o nosso celularzinho. Ele cai com esse formato padrão, ó, quadrado, com esse texto e a cor cinza. E aqui na propriedade, a gente altera como a gente quer. Eu quero ele a cor de fundo azul. Quero com a fonte negrito, itálico. O tamanho 14 tá bom. A família da fonte, temos aqui padrão, sem serifa, com serifa e mono espaçada. Eu vou utilizar aqui o com serifa, para os nossos botõezinhos ficarem legais. Altura e largura não vamos utilizar, nem imagem, por enquanto. Na propriedade forma, temos aqui ó, a forma padrão, a forma arredondada, a forma retangular e a forma oval. Vou utilizar para esse exercício a forma arredondada. No texto, eu vou colocar o texto azul, a palavra azul, para aparecer dentro do nosso botãozinho. O alinhamento do texto será centro e a cor do texto será branca. Tá aqui o nosso botão, ó. Certinho? Vou criar mais um botão. Eu clico no botão, arrasto. E agora eu vou nas propriedades e coloco ele do jeito que eu quero. Esse botão eu vou querer ele com a cor de fundo ciano. Fonte negrito, itálico. O tamanho 14 mesmo. A família da fonte eu vou pôr aqui com serifa, para ficar igualzinho o outro. Formato arredondado. O texto eu vou colocar ciano, que é o nome da cor que nós utilizamos. O alinhamento do texto centro e a cor do texto branco. Tá aqui o nosso segundo botão. Vou criar mais um botãozinho. Esse botão será o verde. Ele terá a cor de fundo verde, a família padrão com serifa, a forma padrão arredondada. O texto será verde. O centro, alinhamento do texto será centro e a cor da fonte branco. Tá aqui o nosso segundo botão. Ele quer fonte negrito e itálico também, para ficar igualzinho os outros. Vou criar mais um botãozinho. Esse botão terá a cor magenta. Fonte negrito, fonte itálico, tamanho 14, padrão da fonte com serifa. Altura, largura e imagem não vamos utilizar para esse exercício. Forma arredondada. O texto será magenta, que é a cor
que nós escolhemos para esse botão. Alinhamento centro e cor do texto branco. Então tá, temos aqui 4 botões criados, cada um com uma cor e um nome diferente. Agora vou apresentar para vocês o estilo de organização. Vou criar aqui uma organização horizontal e vou copiar os botões para dentro dessa organização. Tá aqui o nosso botão usando a organização horizontal. Agora eu vou criar uma organização vertical. Tá aqui os nossos botõezinhos com uma organização vertical. A organização em tabela não está bem configurada na minha conta aqui. Vou mostrar para vocês aqui como que fica a organização em tabela. Ele criou aqui até o espaço para criar a tabelinha. Aquele aviso que ocorreu um erro interno. Não quero denunciar, vou só cancelar aqui o formato tabela, apagar. Certo. Mas temos aqui, ó, uma organização em vertical e uma organização horizontal. Então, sobre a explicação de criação de um botão e suas propriedades e sobre a organização desses botões no nosso layout do aplicativo. Por hoje é só. Se você gostou, dê um gostei, deixe um comentário, que essa vai ser a avaliação da aula. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.